Olá, graça e paz a todos os queridos. Louvamos ao Senhor pela graça, pela sua misericórdia e pela salvação em Cristo Jesus. Salmodiaremos hoje no Salmo 132, que diz assim: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus servos fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. O título do Salmo 132 é Uma Promessa Antiga, cântico de romagem. Nós que cremos no Senhor, nesse Deus que é eterno, é todo-poderoso, nesse Deus que é fiel, nesse Deus que cumpre com todas as suas promessas, devemos nos alegrar com isso, por esta segurança, pois Deus tem assim cumprido as suas promessas na vida do seu povo e certamente tem cumprido as suas promessas na vida de cada um dos seus servos, que assim procuram viver temendo e honrando ao Senhor. Aqui neste salmo, o salmista, ele fala da condição, e é uma oração diante de Deus, quando ele diz: lembra, Senhor, de Davi. Lembra de Davi de todas as dificuldades, das provações, como o salmista vai dizer, e de todos os votos, ou do voto que ele fez diante do Senhor. A situação em que Davi, nesse contexto aqui, fez os votos diante de Deus, era a situação em que ele, sendo um rei vitorioso, um rei que alcançava êxito em todas as suas lutas, pelo favor do Senhor nosso Deus, ele então percebe que o seu reino estava crescendo e que ele tinha uma casa tão bela, bonita e agradável para morar. Mas o Senhor estava numa tenda, no tabernáculo. Quando nós falamos que o Senhor estava ali, é porque a arca da aliança do Senhor era o local onde Deus, ou o elemento, ou o objeto, em que Deus se fazia presente no meio do povo. Era um símbolo que demonstrava a presença de Deus no meio daquele povo. E então, até aquele momento, a Arca da Aliança estava na tenda, que era o tabernáculo. Então, Davi enche o seu coração da disposição para construir um templo, uma casa para o Senhor, assim diz ele. E então esse salmo vai dizer isso, que ele não descansaria, ele não entraria na sua casa enquanto ele não conseguisse isso. A história nós sabemos muito bem que Davi recebeu do Senhor todas as medidas para o templo. Davi recolheu todos os materiais, os recursos para a construção, mas Deus não permitiu com que ele
assim o fizesse. Deus faz uma promessa para Davi, a este servo fiel a ele, que ele não deixaria o seu trono vazio, mas os seus descendentes ocupariam o seu trono. Aqui nesse contexto vemos esse salmo, possivelmente de Salomão, falando do seu pai Davi. E então ali a casa pronta, ou seja, o templo pronto, e o salmista conclama para que o Senhor assim entrasse nesse local, no templo, quando ele diz: levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça o teu sacerdote, por amor de Davi, não despreze o rosto do teu ungido. E então o salmista fala desse juramento que Deus faz a Davi. Essa é a realidade do salmo, onde o salmista demonstra esse clamor diante de Deus, para que assim Davi cumprindo todo o que Deus havia exigido dele, Salomão, seu filho, tomando lugar do seu trono e construindo o templo, Deus se fazendo presente no meio daquele povo ali no templo, e que esse salmista ele relembra as promessas do Senhor e o cumprimento das promessas do Senhor sobre a vida de Davi, falando que Deus escolheu Sião para sua morada, que era o local da construção do templo lá em Jerusalém, no Monte Sião, e assim por diante. Promessas que Deus fez a Davi, Deus cumpriu certamente cada uma delas. Promessas que Deus nos faz, com certeza, Ele não só tem cumprido cada uma delas, mas cumprirá todas elas. E a grande promessa do Senhor para as nossas vidas, meus queridos, é a volta do seu Filho, a volta do Senhor Jesus Cristo. Tão grande promessa é essa, que nós alcançaremos cheios de graça e de misericórdia diante do Senhor. Por isso eu quero que você nesse instante volte-se para o Senhor, volte para as suas promessas e possa também encher o seu coração de alegria, mas também de compromisso diante do Senhor, entendendo que as promessas do Senhor todas são cumpridas e o dia do Senhor Jesus Cristo é a grande promessa para todos aqueles que creem e entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor assim muito abençoe e que você reconheça na sua vida todas e cada uma das promessas do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.